Dentro dessa lição, então, na multiforme sabedoria de Deus, o autor da lição, ele decorre sobre essas três características para nós que estamos dentro da igreja aprendermos, né? Eu quero que os irmãos já abram a sua Bíblia. Nós não vamos ler apenas o texto que está em si aqui, os 3 versículos, tanto de Efésios capítulo 3 como 1 Pedro capítulo 4, mas sim todo o capítulo desses dois textos, amém? Aqui quero fazer uma enfatização para quem está assistindo pelo vídeo, que nós estamos na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Moca, aqui em Maquinohara, né? Cujo pastor é o pastor Givaldo Santos, e que nós possamos ter a presença dos irmãos que veem as aulas pelo vídeo aqui na igreja também, para aprender com a gente, cultuar com a gente aqui na igreja, amém? Então vamos ao texto áureo dessa lição, que está em Efésios capítulo 3, verso 10, que diz assim: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. Verso 8, verso 9 e 10, que diz assim: a mim, o mínimo de todos os santos, ou seja, o menor, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação, olha a palavra, do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, não existe outro caminho, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida olha quem vai conhecer, pela igreja, seja conhecida, o que? A multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. Amém? Os irmãos entenderam bem o que a leitura em si de Efésios capítulo 3, verso 8, verso 9, verso 10 está dizendo? A verdade prática diz assim: a multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela igreja de Cristo. Por isso que nós olhamos assim para a Bíblia, irmãos, igual agora nós vamos entrar na próxima revista. Algumas pessoas pregam a respeito de Apocalipse, mas não conseguem olhar para o Velho Testamento. Algumas pessoas olham para o Velho Testamento e não conseguem, vamos dizer assim, trazer o que está no Velho Testamento a uma revelação e fazer com que a igreja entenda isso, a revelação de Deus. Por quê? Muitas coisas estão ao oculto e é só Deus quem pode revelar. Se nós formos olhar já no texto, o texto está dizendo que é um mistério de Deus e que é Deus quem escolhe a quem Ele quer revelar. No caso aqui, se nós formos ver, nós vamos ver que Jesus escolhe 12 pessoas. E a essas pessoas Ele se deixa o quê? Revelar a elas. Porque foi Ele quem escolheu se revelar a essas pessoas. Por mais que Ele andava no meio do povo, o povo, por causa da sua necessidade, é uma coisa que nós vemos hoje, que se você for estudar a fundo, a vida de Salomão, na realidade, ela se reflete a todos os governos mundiais. Não é só no Brasil, não é só na Argentina, não é só no Peru, a todos. Tudo que Salomão implantou no governo de Israel, todos os governos mundiais, se eles implantarem, eles terão sucesso. Só que também há sofrimento, é aquilo que nós falamos semana passada. Existe a bênção, mas com a bênção vem os problemas, e com os problemas vem a murmuração.
esses três fatores vão andar juntos. Se você quer bênção, junto com a bênção vai vir os problemas. E esses problemas você tem que ter a sabedoria que você pede a Deus para resolvê-los. E pedindo sabedoria a Deus, você também tem que o quê? Resistir de não murmurar. Tudo vem junto. Então nós, os crentes que conhecemos a palavra de Deus, nós temos que saber disso, ter consciência. E quando a igreja começa a receber essa palavra de revelação, seja pelo pastor, pelos presbíteros, pelos diáconos, por todo aquele que traz uma palavra de conhecimento para a igreja começa a sentir que as coisas é bem diferente do próprio emocionalismo que vem junto com as pessoas para dentro da igreja. Começa a perceber que as coisas é um pouquinho mais séria. É mais, vamos dizer assim, quando nós estudamos nas lições anteriores a respeito de presbítero, o pastor ministrou a respeito de diáconos. Você vai ver que é um compromisso mais afinco. É um compromisso mais afinco com a palavra de Deus. Então não é uma coisa simplesmente superficial. Então nós vamos ver que a revelação é Deus quem dá. O mistério está com Deus. Paulo ele está falando aqui em Efésios. E essa palavra mistério, Paulo fala só nesse texto 3 vezes. Por que Paulo fala 3 vezes de mistério? E por que, se você for ver no ministério de Jesus, Jesus escolhe 12? Porque existem 12 tribos. E tudo isso nós vamos ver que existe um propósito de Deus revelar a 12, porque Deus não precisa de multidão, Ele precisa de um representante dele na terra, para que esse representante faça como uma semente, jogado no campo, ela vai brotar. Então por que 12? Porque tem 12 tribos, cada um representar uma tribo, é um representante para cada tribo. Por que tem 12 meses no ano? Referente a 12 tribos de Israel. Tudo isso tem um significado, irmãos. Dentro do plano de Deus para Israel, que está na próxima revista, nós vamos dar um parecer para que os irmãos entendam e se interessem pela própria revista que vem a seguir. Você vai ver que cada tribo estava na responsabilidade de alimentar o governo de Israel por um mês. Tudo que o rei e o governo de Israel ia gastar no ano, cada tribo, por exemplo, janeiro, tribo de Judá tem a responsabilidade de suprir o governo de Salomão, dos outros que vieram a seguir durante o mês de janeiro. Naftali tem a responsabilidade de suprir o governo de Israel no mês de fevereiro. 12 meses, 12 tribos, tudo isso tem um significado. Então nós vemos que isso faz parte já dessa mesmo tema, multiforme em sabedoria de Deus, de estar no mistério de Deus, e que Deus revela quem Ele quer. Então, se os irmãos pensam que essa revista ela acaba aqui na lição número 13, não, ela tem a continuação na lição que vem, a lição na próxima revista. Então é tudo enganjado uma na outra. Não adianta nós pensarmos que é uma separada da outra. Então nós precisamos ver que Deus tem um plano para que nós venhamos conhecer mais a sua palavra. Texto de 1 Pedro capítulo 4. Alguém pode ler, por favor? Presbítero Adilson, por favor. Vai ser um pouco longo assim a leitura da Bíblia, mas é algo interessante que nós precisamos aprender, amém? Primeira Pedro capítulo 4. Isso. Até o verso 10. De 1 a 10. Pois já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-nos também nós,
com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne não vivais mais segundo a concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscência, borracheiras, lutunarias, bebedice e abomináveis idolatrias, e acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissoluções, blasfemado de vós, os quais não hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isso foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios, vigiai em oração, mas, sobretudo, tendes ardente caridade uns com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros sem murmuração. Cada um administre aos outros o dom como o receberam, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Amém. Repetimos então, versos 7 a 10. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração, mas, sobretudo, tende ardente amor um para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiro uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Amém? Nós vemos aqui que Deus ele está nos ensinando algo. Por exemplo, no verso 7, a hora em que ele diz assim: e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Deus está nos alertando aqui a respeito de que está próximo o fim. Amém? Pedro, ele é claro nas suas cartas, que ele enfatiza muito isso, que está próximo o fim, porque Deus revelou a Pedro, Deus deu a ele uma visão ampla daquilo que iria acontecer. E isso nós vamos, conforme a gente for dando as aulas na lição seguinte, para quem nunca leu 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, essa próxima revista vai trazer uma visão ampla do que está dentro desses quatro livros. Por exemplo, algumas pessoas olham esses livros como históricos, outros olham esses livros como a ação de Deus. Mas se nós formos colocar esses livros nas duas visões, como espiritual, lições espirituais, e como históricos, nós vamos aprender muitas coisas. Nós vamos ver na construção do templo algo muito interessante. Existem, nas medidas do templo, existem coisas que estão sendo reveladas lá no livro de Apocalipse. Então, quer dizer, não é muito simples assim de nós chegarmos e falarmos o que é e sermos absolutos nesse ensino. Então, será bom vocês estudarem. Quando Pedro enfatiza nessa aqui, está próximo o fim,
ele se refere a nós. E aí que está interessante, quando Pedro fala isso, e nós que estamos aqui tão próximo do fim, será que nós estamos atentos para o que está escrito e para o que está acontecendo com a igreja? Existe essa pergunta. A igreja sabe qual é o tempo que ela está vivendo? Aquilo que Pedro está falando ali, se você ler lá nas Revelações de João, você consegue enxergar aquilo que ele está revelando ali no livro de Apocalipse, exatamente nos 3 primeiros capítulos de Apocalipse. Então isso daí, para nós estudarmos, nós precisamos conhecer um pouco da Bíblia, e isso é um conhecimento geral. Então vamos para a introdução da nossa revista. Aqui nós vamos, como eu falei no começo, aprender o caráter diverso dos dons espirituais e ministeriais. Nós vemos nesse texto aqui de Efésios, irmãos, 3 repetitivas palavras: mistério. Está claro que tudo que Deus quer revelar está com Ele, mas para Ele fazer, primeiro Ele tem que revelar. Revelar quem? Aos santos. Tudo que Deus for fazer, primeiro Ele vai trazer a revelação à igreja, que é o corpo de Cristo, amém? E outra coisa que nós vamos ver aqui, que em todas as leituras aí, como a gente falou que Deus em Cristo escolheu 12, esses 12 tiveram algumas experiências. Eu vou citar 10 aqui, que esses 12 tiveram e que a igreja precisa ter, antes de eu entrar na introdução. A primeira, eles viram Jesus. A segunda, eles andaram com Jesus. A terceira, eles dormiram com Jesus. A quarta, comeram com Jesus. Ouviram Jesus. Aprenderam de Jesus. E daí por diante, olha só, eles negaram Jesus. Não foram só as coisas boas. Eles viram Jesus morrer. Eles viram Jesus ressuscitar. E eles viram Jesus subir aos céus. É uma multidão, se você for lá no texto, é uma multidão que viu Jesus subir? É uma multidão que viram Jesus ressuscitar? Então, se você for fazendo perguntas, você vai ver que tem 10 ações que nós precisamos que aconteçam na nossa vida para nós termos uma revelação de Cristo na nossa vida, amém? A introdução diz assim: o Altíssimo revelou para a igreja um mistério oculto desde a fundação do mundo. Ou seja, aqueles que estão no Velho Testamento, eles foram salvos por quê? Porque eles acreditavam que ia vir um Messias. Jesus, essas pessoas que morreram no Velho Testamento, eles foram salvos porque eles criam naquele que haveria de vir. E agora vejam bem, aqueles que estão após Jesus, eles serão salvos porque creram naquele que veio. Você vê como que há uma união em um único ponto, se nós formos analisar? Então veja bem, é uma revelação desde a fundação do mundo. Pelo Espírito Santo, o Senhor trouxe luz para o seu povo, usando os seus santos, apóstolos e profetas, para mostrar que esse mistério é Cristo em nós. A esperança da glória era a multiforme sabedoria do Pai, manifestando-se para pessoas simples como eu e você. Amém? Quantos daqui tem a revista? Os irmãos todos? Todo mundo? Então, irmã Sara, dons espirituais, a irmã pode ler essa primeira aí? São diversos. São diversos na passagem bíblica de 1 Coríntios 12, verso 8 a 10. São mencionados 9 dons do Espírito Santo. Há outros dons espirituais em outras passagens da Bíblia já mencionados em missões anteriores desse trimestre, como Romanos 12, 6, 8, 1 Coríntios 12, 28 a 30, 1 Pedro, capítulo 4, 10, versículo 10, 11 e Hebreus, capítulo 2, verso 4. São dons na esfera congregacional. Em Efésios, capítulo 4, verso 7 a 11 e 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6, vemos dons espirituais na esfera ministerial da igreja. Pode continuar. 2. São amplos. São amplos.
A sabedoria de Deus é multiforme e plural. É manifesta em seus dons espirituais e ministeriais, nas mais variadas comunidades cristãs espalhadas pelo mundo. Dádivas do Pai. Outras excelentes dádivas de Deus dispensadas à sua igreja para comunicar o Evangelho a todos são a dádiva do amor, a grande manifestação de amor do Altíssimo para com a humanidade foi enviar o seu Filho amado para salvar o mundo. João 3,16. Esse amor dispensado por Deus desafia-nos a que amemos aos nossos inimigos e ao nosso próximo, isto é, qualquer ser humano carente da graça do Pai. João 1,14. B. A dádiva da filiação divina Deus torna um filho das trevas em filho de Deus. João 1,12. 1 Pedro 2,9. É a graça do Pai indo ao encontro da pessoa, tornando-a membro da família de Deus. Efésios 2:19. C. O ministério da reconciliação. O apóstolo Paulo explica o milagre da salvação como resultado do ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5:19. Todo ser humano pode ter a esperança de salvação eterna, mas de salvação agora também. Quem está em Cristo é uma nova criatura, e o resultado disso é que Deus faz tudo novo em sua vida. 2 Coríntios 5:17. Aqui eu faço uma pergunta para os irmãos. Quais são as dádivas divinas? Aqui nesse texto, aqui que a irmã Sara acabou de ler. Quais são? O amor. O amor. A filiação divina, a dádiva da filiação divina e o ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação. Amém. Quem é a grande manifestação de Deus? Jesus Cristo. Jesus Cristo. E a grande filiação foi concedida através de quem? De Cristo. E a reconciliação? Jesus Cristo. E ele está colocado dentro de quem? Então é nosso dever fazer o quê? A mesma coisa que os apóstolos fizeram. Eles receberam a revelação de Deus, eles transmitiram isso através dos evangelhos, e nós não sentimos a obrigação. Muitos crentes não têm, irmãos, isso dentro do coração, esse sentimento de obrigatoriedade de falar do amor de Deus para que esses que estão aí fora da igreja conheçam Jesus. Se nós falamos que o corpo de Cristo é a igreja, nós devemos sentir a obrigação de falar do amor de Deus para quem está do lado de fora. Então, se nós reconhecemos que o amor é Cristo, nós reconhecemos que a dádiva da filiação divina é Cristo, e nós reconhecemos que a reconciliação é de Cristo, então por que nós, muitas das vezes, evitamos até de pregar o Evangelho? Então, quer dizer, é uma falta de sentimento de responsabilidade. Nós queremos a salvação para nós, mas muitas das vezes nós nos sentimos o quê? Envergonhados. Eu não quero essa responsabilidade. E transfere. Sabe o que a igreja, a maioria das vezes faz? Transfere isso para o pastor. E aí, falta em nós o caráter de Cristo, que nós precisamos adquirir. Cristo, quando ele disse: Pai, eu vou lá, vou morrer e vou salvar o mundo, foi uma decisão trina do Espírito Santo, de Deus Pai e de Deus Filho. Ele tinha esse caráter de responsabilidade que hoje está faltando em muitos crentes. A responsabilidade de admitir que ele faz parte do corpo de Cristo e tem uma responsabilidade de pregar o Evangelho. Síntese do tópico 1: os dons espirituais e ministeriais
são diversos e amplos. Ou seja, irmãos, os dons ministeriais são diversos e amplos, não significa que são só esses. Existem muitos, e nós temos o quê? Que almejar com amor aquilo que nós queremos que Deus assim nos abençoe. Bons despenseiros dos mistérios divinos. Amém? 1. Com sobriedade e vigilância, o despenseiro deve administrar a igreja local, retirando da despensa divina o melhor alimento para o rebanho. Paulo destaca a sobriedade e a vigilância do candidato ao episcopado como habilidade indispensável ao exercício do ministério. 1 Timóteo capítulo 3, verso 2. Por isso o apóstolo recomenda ao obreiro não ser dado ao vinho, pois a bebida traz confusão, contenda e dissolução. O fiel despenseiro é o oposto disso. Nunca perde a sobriedade, a vigilância e em relação ao exercício do ministério dado por Deus. Veja bem, o obreiro ele tem que estar encaixado naquilo que a palavra de Deus está falando. Hoje, no geral da igreja, nós queremos colocar a igreja no nosso conceito, do conceito dos nossos dias. Por exemplo, vamos trazer um exemplo aqui. Hoje nós vivemos em um país em que, se você começa a estudar a Bíblia e você vê que 4.000 anos atrás era da mesma maneira que esse país se rege. Aos nativos daqui do Japão é se dado o direito. Eles são nativos, eles são japoneses. Mas nós, aos estrangeiros, nós muitas vezes não percebemos isso. Mas nós queremos os mesmos direitos dos japoneses. Mas só que não temos. Mas perante a lei, se você olhar dentro do seu Gaiden Toroku, do Zairokado, você tem um kanji ali que ele indica que a lei é igual para todos. Então, para você reivindicar os seus direitos, você tem que ir, muitas vezes, até acompanhado com um advogado para requerer eles, porque o advogado conhece a lei. Na época antiga, você vai ver que Israel, para se tornar um grande reino, ele usava a mão de obra estrangeira. Para quê? Para que os israelitas se dedicassem às obras mais leves e os estrangeiros às obras forçadas. Então, quer dizer, rege-se a mesma coisa. Então, aqui, o que isso tem a ver com a igreja? A igreja, ela está dizendo, Paulo se fez escravo de Cristo. Para quê? Para levar o evangelho. E hoje a igreja quer essa comodidade da salvação, aprender, encher-se de sabedoria e conhecimento, mas não quer usá-la. A Bíblia diz a seguinte coisa no livro de Provérbios, que aquele que adquire sabedoria e não usa no dia a dia, vamos dizer, traduzindo para hoje, é perca de tempo, irmãos. Nós temos que adquirir sabedoria de Deus, como Tiago diz lá na sua epístola. Se não tem sabedoria, peça a Deus. Muitas vezes não queremos sabedoria, sabe para quê? Para o nosso ego. E não é assim. A sabedoria ela tem que vir de Deus, você entender as coisas e usá-la dia a dia. Senão é perca de tempo, nós se tornamos inércios, nós não seremos sábios. Então, nós temos que aprender de Deus e cultivar ela em nosso coração e aplicá-la. 2. O amor e hospitalidade. Uma coisa que nós não cremos mais. Será que aquele que bater na sua porta, você vai hospedá-lo na sua casa? Você crê nisso hoje? Porque na antiguidade as pessoas hospedaram até anjos em suas casas sem saber que elas eram anjos. Então, e hoje, entre aspas, qual de nós acreditamos nisso? Então existem vários pontos de interrogações que hoje a igreja
as pessoas que estão dentro da igreja não estão crendo mais. Então, aí faz parte da hospitalidade. Os despenseiros de Cristo têm um ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Mediante a graça de Deus, o obreiro pode demonstrar sabedoria e amor no trato com as pessoas. Amar sem esperar receber coisa alguma é parte do chamado de Deus. Olha só, amar é parte do chamado de Deus. Quantos dos obreiros, quantos dos pastores, quantos dos crentes hoje têm essa convicção de ser chamado para a salvação, ser chamado para o mistério, ser chamado para receber revelação de Deus e transmitir ao povo? Quantos têm essa convicção aqui de serem chamados? Para os relacionamentos, esta atitude é a verdadeira identidade daqueles que se denominam discípulos do Senhor Jesus. Olha só a nossa identidade. Está vendo como que é? Nós nos revelamos às pessoas que estão do nosso lado, que estão na nossa sociedade. Aqui também entra o caráter hospitaleiro do obreiro, recomendado pelo apóstolo Pedro. Isso se torna possível para quem ama incondicionalmente, pois a hospitalidade é acolhimento, bom trato com todas as pessoas, crentes ou não, pobres ou ricas, cultas ou não, etc. Este é o apelo que o escritor aos Hebreus faz a todos os crentes. Hebreus 13, 2 e 13. Sabe o que aconteceu em Jerusalém quando a igreja começou a crescer? Filhos que se tornavam cristãos. O que acontecia? É isso que os apóstolos estão ensinando. Olha, o camarada se tornou crente, a família renegou ele, a igreja acolhia. Por que Barnabé vendeu seus bens? Porque a igreja necessitava de acolhimento, necessitava de bens para ter sustentação, para acolher essas pessoas que a igreja recebia, que os pais e mães abandonavam. Mulheres eram abandonadas pelos maridos porque se convertiam. Os maridos, muitas das vezes, naquela época isso talvez era muito raro, porque se você for olhar até a lição que foi ensinada sobre o diaconato, se você olhasse quando Deus inspira os apóstolos a escolher 7 diáconos, vem ali aos apóstolos um ensinamento que hoje, se colocar isso dentro da igreja, ou se pelo menos se comentar a esse respeito da maneira que eu vou falar aqui, traz um monte de interrogação e entre aspas e parentes junto. Por exemplo, foi colocado ali até um autor de um livro em relação a esta parte vamos dizer, em relação ao diaconato. O diaconato, ele tinha um campo amplo para dar assistência. Então ele ficava 2, 3 dias fora de casa para dar assistência à igreja. E quando eles eram direcionados para esse fim, ele tinha que ter uma convicção de que quando ele voltasse, vamos dizer, ele era da igreja em Jerusalém, e ele era enviado para auxiliar uma igreja lá embaixo, em uma outra cidade, e ficasse lá 3, 4, uma semana, um mês, 3 meses. Quando ele voltasse, se a esposa dele tivesse cometido algum delito, ele era instruído a perdoá-la e habitar com ela. Olha a seriedade da obra que era no princípio, aquilo que nós muitas vezes hoje não levamos. Em perdoar, isso requer em relação ao amor, irmãos. A seriedade da obra. Se a mulher cometesse algum delito, ele tinha por si só, em aprendendo da palavra de Deus, em perdoá-la. Hoje, o que acontece, muitas vezes nós já pensamos em separação. Para você ver como que era a instituição daquela época. A coisa era muito mais séria e nós precisamos o quê? Levar
isso mais a sério. Aí algumas pessoas ainda falam assim, se a gente levar muito a sério, as pessoas não vêm para a igreja. Aí você vai estar colocando uma porteira na porta do céu, e você vai determinar quem vai entrar no céu. Nós não determinamos quem vai entrar no céu, quem vai entrar no inferno. Aqui nós temos que pregar a palavra seriamente e trazer a revelação de Deus às pessoas. Quem vai entrar ou não no céu, quem vai determinar é o Senhor Jesus. Isso daí nós temos que ter no nosso conhecimento. O despenseiro deve administrar com fidelidade. A graça derramada sobre os despenseiros de Cristo tem de ser administrada por eles com zelo e fidelidade. A palavra de Deus nos adverte: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, pregando, ensinando ou administrando o corpo de Cristo. Tudo deve ser feito para a glória do Senhor, a quem realmente pertence a majestade e o poder. Paulo ensina-nos ainda que devemos ser vistos pelos homens como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Por isso, os despenseiros de Deus devem ser fiéis em tudo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. Irmãos, é muito sério isso. Veja bem, aqui olha, ministros de Cristo, despenseiros dos mistérios de Deus. Mais acima diz assim, ó: tudo deve ser feito para a glória do Senhor, a quem realmente pertence a majestade e o poder de Deus. Paulo ensina-nos ainda que devemos ser vistos. Nós devemos ser vistos. Agora vejam bem, quais são as qualidades dos dispenseiros? Eu apontei 10. Deve ser sóbrio, vigilante, honesto, hospedeiro, amoroso, fiel, com princípios, com respeito, ou seja, ser respeitoso, prestativo e paciente. Você pode pregar para alguém durante 10 anos, você não vai convencer ela, mas você vai levar a palavra. Agora, quem convence é o Espírito Santo de Deus. Então não adianta você requerer que você vai convencer alguém, de maneira alguma. Você é só portador da verdade. A Bíblia diz isso, que a verdade é uma só. Alguns querem dizer que Buda é uma verdade, ou seja, cada um tem a sua verdade. O shintoísmo quer dizer que ele é a verdade dele, mas não, a verdadeira verdade é uma só, é Cristo. Se você for ser direcionado, tudo leva a Cristo, tudo leva à cruz. Síntese do tópico 2: os bons dispenseiros dos mistérios divinos devem apresentar sobriedade, vigilância, amor, hospitalidade e fidelidade ao Senhor. Amém? Os irmãos entenderam? Tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta para fazer até aqui? Então, amém. Irmãos, algo que eu quero deixar muito claro aqui é a seguinte coisa: tudo que nós estamos ensinando, nós não queremos enfiar nada goela abaixo de ninguém. Tudo que nós colocamos aqui e apresentamos aos irmãos é plausível de perguntas, para que dúvidas sejam tiradas. Amém? Então, eu não sou detentor de toda a verdade ou de toda a revelação da revista aqui. Simplesmente nós aqui estamos trazendo aquilo que nós estudamos, que nós já viemos aprendendo há muitos anos. E também, como esse vídeo vai para um canal do YouTube de Makinohara, AD Makinohara, tem outros vídeos dentro do YouTube que complementa
aquilo que nós estamos falando. Pode ter muito melhores teólogos aí falando coisas mais plausíveis do que nós aqui, mas nós estamos trazendo para a igreja de Maquinohara aquilo que nós estudamos dentro da lição. Amém? Então até aqui nenhuma pergunta. Os dons espirituais e o fruto do Espírito. Isso daqui nós, irmãos, prestamos bem atenção, porque correlaciona com o que aconteceu na igreja aos Coríntios. Nós vamos ver algo aqui muito importante para os nossos dias hoje, e muitas vezes nós batemos de frente e não quer que a igreja se porte dessa maneira. Então preste bem atenção. A necessidade dos dons espirituais. Os dons espirituais são indispensáveis à igreja. Os dons espirituais são indispensáveis à igreja. Algo que nós precisamos prestar atenção. Quando se fala de conhecimento, a igreja quer. Mas quando o pastor ou quem ministra quer levar a igreja a um nível espiritual mais elevado, parece que a igreja pisa no freio e no freio de mão junto. Ela não quer ir para um nível espiritual mais elevado. E aí, isso não é problema do ministro, é problema pessoal da pessoa que não quer buscar mais afinco o dom espiritual. Então, os dons espirituais são indispensáveis à igreja. Uma onda de frieza e mornidão tem atingido muitas igrejas na atualidade, as quais não estão vivendo a real presença e o poder de Deus para salvar, batizar com o Espírito Santo, curar enfermidades. Há algo muito interessante que, quando eu cheguei no Japão, eu congregava com um pastor, em que ele dizia essas três coisas: Cristo quer salvar, batizar com o Espírito Santo e curar enfermidades. Era o lema de há 30, 25 anos atrás. Hoje isso desapareceu das igrejas. Quando alguém fala de cura, quando alguém fala de batismo no Espírito Santo, todo mundo bota um pé atrás. Opa! Já fica com aquele ponto de interrogação. Mas se você se aprofundar na palavra de Deus, você vai ver que é uma necessidade da igreja hoje, muito mais do que nos dias de Coríntios. Muito mais, irmãos. Sabe por que nós não reconhecemos isso? Porque nós não conhecemos o que está escrito dentro do livro de Apocalipse, capítulo 1, 2 e 3. Se nós conhecêssemos o que está lá, nós buscaríamos muito mais. Em tal estado, os dons espirituais são ainda mais necessários, e no tempo de sequidão que precisamos buscar mais e mais a face do Senhor, rogando-lhe a manifestação dos dons espirituais para o despertamento espiritual dos crentes em Jesus. Porque é o dom espiritual, é o que? O Espírito Santo de Deus que vai nos despertar em direção a Jesus Cristo. Hebreus 3:2. Os dons espirituais e o amor cristão. Paulo termina o capítulo sobre os dons espirituais dizendo: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Em seguida, abre o capítulo mais belo da Bíblia Sagrada sobre o amor. 1 Coríntios capítulo 13. Como já dissemos, não é por acaso que o tema do amor, capítulo 13, está entre os assuntos espirituais, capítulo 12 e 14. Ali o apóstolo dos gentios refere-se a vários dons, ensinando que sem o amor nada adianta tê-los. Sem o amor, irmãos, não adianta você ter dons espirituais. Mas, e sem os dons espirituais, você tendo o amor, faz alguma diferença? Os dons e o amor e os dons andarem juntos. Amém. Tem que andar junto. Porque Paulo ele está ensinando, é claro,
Isso, não adianta nós ficarmos aqui no futuro jogando pedra na igreja de Coríntios. O amor e os dons têm que andar junto, mesmo nível. Um não é mais do que o outro. Y otra cosa, pastor, de que esos dones son adquiridos porque uno tiene amor. Amor es Jesús. Sim. Si no tuvieras ese don, el amor a Dios, a Jesús, no puedes tener Não, ese não, o dom é de outra. Nós vimos nas lições passadas que os dons, com um ponto de interrogação, ele pode vir de outra fonte. Se você não tem amor, não tem como o Espírito Santo, nós estamos falando disso, o Espírito Santo se manifestar. E como é que o Espírito Santo vai se manifestar? O amor de Deus está em mim. O Espírito Santo vai manifestar dom de língua, dom de visão, dom de profecia. Amém? Então vamos para o terceiro e terminar. A necessidade do fruto do Espírito. Uma vida cristã pautada pela perspectiva do fruto do Espírito. Gálatas 5:22. O amor é o que o nosso Pai Celestial quer à sua igreja. Uma igreja cheia de poder, que também ama o pecador, cheia de dons espirituais, mas que também acolhe o doente. Irmãos, quando se fala de doença, é doença sentimental. Muitas vezes, psicologicamente, as pessoas aqui no Japão, eu trabalho com pessoas que são japoneses, irmãos. Eles não conversam entre si. Vão falar comigo. Eu não sei todo o japonês, tudo. Não estou dizendo que eu sei 100%, mas eles vêm falar comigo muitas dificuldades que eles têm. Isso são deficiências psicológicas. E você tem que ter, nós os cristãos, muitas vezes, nós precisamos de um psicólogo, nós precisamos de ir ao médico, nós precisamos de um respaldo, porque é a nossa parte humana. Então nós precisamos também ser uma base para aqueles que estão aí do lado de fora. Então, como é que Deus quer a igreja? Cheia dos dons espirituais, mas que também acolhe o doente, zelosa de boa doutrina, mas em chamas pelo amor fraterno, que, como Paulo diz, é sofredor. Olha aí, a bênção, mas olha o sofrimento, olha o problema. É sofredor, é benigno, o amor não é invejoso. Aqui, irmãos, tem um grande problema: inveja. Inveja de você cuidar bem de uma ovelha, como o pastor faz com muitos irmãos, vai visitar, aconselha. Então, muitas vezes o obreiro está ali, esse pastor está com nada. Irmão, você tem que vigiar dentro de você para ver se você não está com inveja do pastor. Que isso daí não faz parte do amor ágape, nem o amor que vem de Deus. Sofredor, amor não é invejoso, o amor não trata da leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Olha aqui, não suspeita mal, não fica com aquele ponto de interrogação: esse irmão está com interesse em alguma coisa, o irmão está querendo cargo, o irmão está não sei o que. Isso, irmãos, quando nós começamos a estudar a palavra de Deus, nós precisamos entender que nós estamos no mesmo nível. O caminho do amor é mais excelente do que os dons espirituais. Só que eu me coloco aqui em um ponto de interrogação. O dom do amor, como eu falei, e os dons espirituais, eles têm que, como uma engrenagem, tem que andar junto, bem sincronizado. Síntese do tópico 3, não tem mais tempo para falar nada. Os dons espirituais são ligados ao amor cristão, o mais autêntico fruto do Espírito. Numa anotação aqui que eu fiz a respeito dos dons espirituais e o fruto do Espírito, os dons não são inferiores aos frutos. Os frutos e os dons espirituais é o mesmo nível. Não significa que os dons e a manifestação não são necessárias, porque tem amor.
Os irmãos entenderam? Por que tem amor? Ah, então não tem a necessidade dos dons espirituais. Existe a necessidade dos dons espirituais, sim. O que estava acontecendo nas igrejas quando Paulo repreende elas, repreende Coríntios, repreende a Gálatas, sabe o que acontece? Elas necessitavam de repreensão porque estavam exagerando. Na hora da Santa Ceia, os irmãos levavam comida. A Santa Ceia não era uma Santa Ceia, uma reunião de janta, e os pobres que não levavam nada não comiam. Repreendia. Paulo repreendeu eles. Não é assim a Santa Ceia. No caso dos dons do Espírito, vocês têm o amor, vocês têm os dons, vocês são a igreja mais abençoada. Mas não é porque vocês têm os dons espirituais que você vai esquecer do amor. E não é porque você tem amor, você vai esquecer dos dons espirituais. É isso que Paulo está repreendendo Coríntios. E nós olhamos daqui de longe e jogamos pedra lá na igreja de Coríntios. Não é assim. Outra anotação: para Paulo, Apolo, Pedro, João e outros, os apóstolos foram escolhidos para receber a revelação dos mistérios de Deus. O dono da casa, irmãos, olha aqui uma coisa também que a gente precisa aprender na igreja. O dono da casa é quem dita a regra. Não somos nós que ditamos as regras. A casa tem um líder, que é Deus. Nós não podemos esquecer disso. A conclusão: a multiforme sabedoria de Deus manifesta-se na igreja através da intervenção sobrenatural do Espírito Santo, e a partir dos dons de Deus necessário ao crescimento espiritual dos crentes. É necessário para o crescimento espiritual dos crentes. Sejam quais forem os dons, aqueles que os possuem devem usá-los com humildade e fidelidade, não buscando os interesses próprios, mas, sobretudo, o amor. Pois sem amor de nada adianta possuir dons. Estes são para a edificação dos salvos em Cristo Jesus. Amém? Nós encerramos assim a era, ou seja, a revista Dons Espirituais e Ministeriais. Amém? E que Deus possa abençoar a nossa vida cada dia que nós viemos à Escola Bíblica Dominical. As 13 lições, e os irmãos que acompanharam, né, desde o princípio e concluiu junto, né, que os irmãos possam adquirir a próxima revista também para poder continuar estudando, né? Nós temos já em mãos, temos somente 7 revistas, e se os irmãos ainda quiserem adquirir, procure a minha esposa ainda hoje, já pegue a sua revista, comece a estudar, e a semana que vem nós já vamos estar estudando a nova revista, que é essa daqui, né? O plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Então os irmãos podem adquirir a sua revista com a minha esposa, e aqueles que estão acompanhando, né, pelos vídeos do canal, né, que continue fazendo assim, né? E para aqueles que estão acompanhando também, se ainda não inscreveu no canal, não tem ajudado a compartilhar para que possamos alcançar mais pessoas, faça isso agora, né? Para que nós possamos estar alcançando outras vidas que têm aprendido através da palavra de Deus. Vamos